Pessoal, boa noite para todos. Estava fazendo os preparativos iniciais aqui de gravação e de compartilhamento da tela, e eu queria continuar com vocês o quarto módulo da disciplina que trata de circuitos magnéticos e representação. Aliás, também circuitos magnéticos foi no terceiro módulo, né, com campos girantes. O quarto módulo aqui trata da representação de grandezas trifásicas por vetores espaciais. Então, esse título, né, se refere a uma forma de representar sinais trifásicos no tempo e no espaço que nos ajuda a embarcar a informação desses sinais dentro de um microcontrolador, né? Então, a proposta desse modo é aprender uma ferramenta intelectual que tem cunho tecnológico, tá? Ela não é baseada, né, numa lei física igual uma lei de Maxwell, né? Quando a gente estudou os campos girantes, por exemplo, no último módulo, ou os circuitos magnéticos, a gente trabalhou com leis físicas, né? A gente viu como a natureza descreve as relações entre corrente elétrica e campo magnético, para a gente saber como que esse campo magnético se distribuiria na máquina, de acordo com uma estratégia de montagem, que eram 3 bobinas defasadas a 120 graus no espaço, e uma estratégia de alimentação, que era suprir essas bobinas 3 correntes defasadas a 120 graus no tempo, né? Então, esse foi o segredo: 120 graus no espaço e 120 graus no tempo. E com esse segredo, né, a gente conseguiu promover, criar um ímã que gira na periferia do estator da máquina, e com isso a gente consegue a manutenção de torque eletromagnético constante em máquinas trifásicas. Então, era o objetivo, a gente mostrou como. Nesse módulo agora, a gente está buscando uma ferramenta matemática, então está buscando uma conta, uma expressão matemática que nos permita representar os sinais trifásicos que nos sejam de interesse, né? Por exemplo, o campo girante da máquina, que é um sinal criado a partir de 3 ímãs, né? Então, um sinal trifásico. Você tem 3 circuitos monofásicos, cada um deles cria um eletroímã, e a soma das ações desses eletroímãs em cada ponto do espaço e cada instante de tempo nos mostra que a gente criou um ímã que gira na máquina. E aí a gente está tentando embarcar a informação desse ímã dentro de um microcontrolador, né? A gente começou a mostrar essa motivação, né? O porquê desse módulo. Tá? Para que gastar energia com isso? Então, o motivo, a motivação, né, de gastar energia com isso é conseguir embarcar a informação do campo girante dentro de um microcontrolador. O embarque dessa informação demanda cuidado. A gente precisa levar em consideração as limitações do próprio microcontrolador e o que ele vai conseguir fazer com a informação depois que ela estiver gravada em sua memória. Então, quanto a limitações, né, é um equipamento que tem memória limitada, então não é bom guardar informação redundante. Ele consegue processar cálculo, né, uma vez que o sinal esteja lá dentro, esse sinal tem que estar representado em uma base matemática que já tem operações matemáticas definidas, toda uma geometria definida, para que
o microcontrolador consiga usar a sua unidade lógica aritmética para fazer cálculo com ele. E, além disso, né, além de se levar em conta as limitações do microcontrolador, a gente tem que criar uma representação que não leve à perda de informação do sistema físico que a gente tenta controlar. Então, a gente está, no final das contas, tentando controlar o torque na máquina. Para o controle do torque, a gente vai ter que ter o controle dos ímãs, e aí, para promover o controle de alguma coisa, né, você tem que medir essa coisa, de alguma maneira. Né? Aí a gente começa a rodar até o controle realimentado, né? A gente mede o sinal que a gente quer controlar, compara com o valor que a gente gostaria para ele, e caso exista uma diferença, um erro entre o que a gente gostaria e o valor que o sinal realmente tem, a gente toma uma ação de controle, né? A gente muda a alimentação do equipamento para fazer com que o sinal que a gente tem realmente atinja o nível que a gente quer. A gente precisa medir o sinal, e aí a nossa medição ela tem que ser representativa, ela tem que conter as informações úteis do sinal de uma maneira fidedigna, ok? Então, nós apresentamos essas condições de contorno na segunda-feira, né, que balizaram aqui o nosso estudo, e com essas condições de contorno todas, a gente propôs medir o campo girante na máquina e embarcá-lo em um microcontrolador, começando inicialmente com a medição dos campos pulsantes das três fases. Né, foi o melhor que a gente conseguiu fazer, e essa medição foi muito incentivada e estimulada pelo fato dos campos girantes poderem ser medidos através das correntes nas três bobinas. Então, a gente levou em conta, né, essa informação, e essa ideia nasceu quando a gente viu que botar um sensor de campo magnético não nos ajudaria entre o estator e o rotor. Né? Você não ia conseguir uma medição boa do ímã que também fosse compacta. Né? Agora, se a gente medisse a corrente nas três fases, a gente conseguiria ter uma representação de qualidade do ímã pulsante que cada uma delas sozinha produz. Né? Por quê? A gente foi no modelo que nós criamos para os ímãs pulsantes e vimos e aprendemos do modelo que em cada fase, o ímã pulsante, igual que a gente fez, né? Aqui vai pulsando, vai crescendo, vai reduzindo, né? Foi o que a gente viu no módulo passado. Aqui está o pico do Polo Norte, por exemplo, né, em diversos instantes do tempo. E a gente viu que na direção do eixo magnético de uma fase, que é a linha do espaço onde o ímã é máximo, a gente consegue ter uma medição desse ímã através da corrente. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente conseguiria ter a medição do pico do ímã, né? Pelo menos nessa linha do espaço, eu estou destacando nessa linha do espaço porque, né, o ímã aqui da fase L se distribui nos 360 graus da máquina. Então, a gente está tendo uma medição instantânea em uma posição específica, né, que é essa posição θ igual a π sobre 2 aqui, ó. Então, a gente viu que a gente consegue, nessa posição do espaço, ter uma medição do ímã, que é a posição onde o ímã tem o seu valor máximo, né, que a gente chama de eixo magnético. E que essa medição ela é dada por um sinal aqui proporcional à corrente instantânea. E medir essa corrente é fácil. A gente coloca aqui um sensor Hall que é disponibilizado por uma ampla gama de fabricantes, em ampla faixa de correntes, com banda passante adequada para sinais das mais diversas frequências, e de instalação fácil.
Você tem o cabo, você só precisa enlaçar o cabo. Só isso. Né? E aí, presta atenção no corpo do sensor, ele te fala. Tem uma setinha desenhada no corpo dele, assim, que te fala qual o sentido que a corrente vai ser lida como positiva. Então, se a setinha estiver assim, significa que quando a corrente estiver fluindo aqui de baixo para cima, ele vai dar um valor positivo. Só isso, tá? Bom, e com isso, pessoal, a gente propôs, então, embarcar no microcontrolador três números complexos para representar os ímãs pulsantes. E a escolha do conjunto de números complexos está ligada àquelas funções de contorno que eu comentei no início da aula. Né? Uma representação, né, de qualidade, sem perder informação do sinal, e igual comentei com você, se a gente souber o pico do Polo Norte, a gente sabe os valores dos sinais em quaisquer outras posições angulares, então, né, representar o pico do Polo Norte de cada ímã, dá uma representação, nos apresenta aqui uma representação de qualidade, nos disponibiliza uma representação de qualidade. A gente precisa ter essa representação numa base numérica, né, adequada para tratar com sinais que estão deslocados no espaço. E aí a gente fica fortemente convidado a usar os números complexos, porque na forma polar dos números complexos, você descreve o número através do seu módulo e do seu ângulo no espaço. Então, nós propusemos fazer o seguinte, representar no microcontrolador os ímãs pulsantes das três fases, sobrepondo os eixos real e imaginário num corte de seção transversal da máquina, que é o que está aqui, ó. Você tem a máquina aqui, né? E a gente sobrepôs o eixo real e o eixo imaginário nesse corte e criamos, né, três números complexos cujo módulo fosse igual ao valor instantâneo, ou à amplitude dos ímãs pulsantes em cada instante, que é isso aqui, ó, o número de espiras do sistema na direção do eixo magnético vezes IBS, para criar o da fase B, né, o valor instantâneo da corrente, e cujo ângulo desses números complexos fosse igual ao próprio ângulo do ímã pulsante no espaço. Então, seja, uma representação mais direta possível, mais direta e objetiva possível. Né? Então, se em um dado instante, por exemplo, a força magnetomotriz da fase B vale 10 ampere espira, a amplitude do número complexo do ímã da fase B também vai valer 10. Nós vamos representar no microcontrolador esse número complexo com amplitude 10. E como esse ímã pulsante da fase B ocorre aqui a 120 graus, né, no espaço, nós vamos representar no plano dos complexos a 120 graus também. Então, essa proposta, ela já nos dá uma vitória, né, dentro da meta inicialmente proposta, de ter uma representação para os ímãs girantes no microcontrolador. Né, a representação está coerente. Se a gente quiser representar os sinais de cada uma das três fases em separado, em qualquer posição angular do espaço, dos 360 graus da máquina, a gente consegue. Então já tem um negócio assim que evoluiu numa direção bem interessante. Agora, e o ímã girante? No final das contas, o torque que vai aparecer no eixo da máquina, ele vai ser promovido, né, pela interação do ímã girante do estator e motor. E o ímã girante, ele é dado pela soma dos três ímãs pulsantes, né, dentro do espaço físico real da máquina, né, dentro do corpo da máquina. E nesse mundo abstrato nosso, do microcontrolador, esse mundo virtual, será que se a gente somasse as três representações para os ímãs pulsantes, a gente produziria um quarto número complexo que contivesse na sua estrutura
a informação do ímã girante, né? Esse raciocínio ele é proposto com base no que a gente fez para caracterizar o ímã girante, né? Então, no último modo, o que a gente fez? A gente pegou aqui, ó, e calculou a força magnetomotriz total do estator, que é o ímã que gira, né, em cada posição do espaço, em cada instante de tempo, somando esses ímãs pulsantes aqui, ó, que estão em prata aqui, ó. Né? Então a gente pegou da fase A, o da fase B e o da fase C, e somamos em cada posição do espaço e cada instante de tempo. Ok? E aí deduzimos a expressão do ímã físico real, né, que girante, vimos que ele é girante. Nós somamos inicialmente, né, a gente tinha uma intuição que a gente produziria um ímã girante, mas não sabíamos. Aí nós levantamos um modelo para os ímãs pulsantes das fases A, B e C e os somamos e vimos que no resultado realmente se tinha produzido com a nossa estratégia de alimentação e defasamento, né, 120 graus no espaço e 120 graus no tempo, a gente tinha produzido um ímã girante. Bom, então, baseado nisso, né, se a gente vê aqui as medições né, ou as representações aqui dos números complexos do ímã pulsante na fase A, o ímã pulsante na fase B e o ímã pulsante na fase C, tá? Uma tentativa natural, né, uma exploração científica natural aqui de se fazer é o seguinte: será que se eu somar os três números complexos, eu produzo um quarto complexo com a informação do ímã girante na sua estrutura? Vamos ver aqui, né? Então vamos aqui obter um quarto número complexo, chamar de F total aqui, dentro do microcontrolador já, a partir das medições disponíveis. E aí eu destaco também, né, que eu estou seguindo o nosso fluxo de desenvolvimento. Então, eu não estou fazendo um exercício de matemática pela matemática só. Né? Estou propondo que a gente, primeiro, né, meça o que é possível medir, que são as correntes nas três fases. Com elas, a gente crie os números complexos associados aos ímãs pulsantes, e aí, num próximo ponto do programinha de computador que está dentro do microcontrolador, a gente somaria esses três ímãs, esses três números complexos, para ver se o resultado dessa soma, que é um quarto complexo, armazena na sua estrutura a informação do ímã girante. Tá? Se armazenar, a gente já tem mais uma etapa vencida, inclusive já conseguiremos representar o ímã girante dentro do microcontrolador por medições de corrente, o que é sensacional. Né? Que aí, depois, a gente vai, com a medição na mão, a gente vai estar apto a fazer controle. Uma das condições necessárias, ela não é suficiente, mas seguramente ela é necessária para fazer controle, é conseguir medir o sinal que se deseja. Então vamos fazer essa soma, né? A gente tem FA mais FB mais o FC, que são os três sinais que a gente usou para representar o ímã pulsante na última aula. São esses aqui, ó, né? Esses três. Tá? Vou reproduzir os três lá embaixo. Ímã pulsante da fase A, ímã pulsante da B e ímã pulsante da C.
Pessoal, só uma coisinha aqui. Eu tô achando que a minha máquina está muito carregada, está tendo atraso no meu texto. É o seguinte, se alguém quiser me fazer pergunta, eu vou deixar a tela aqui com um espacinho do lado para vir no chat. Porque agora eu estou rodando com o microfone, eu perdi aulas gravadas aqui por conta de problema de áudio. Aí agora eu estou gravando com o microfone. Só que aí ele está bloqueando a saída de áudio da caixa do computador. Aí eu joguei no som no Bluetooth. Só que aí o sistema está lento. Então eu vou tirar o Bluetooth. Se alguém fizer pergunta por áudio, eu não vou ouvir porque não vai chegar, tá? Não vai chegar áudio para mim. Aí vocês mandam o texto, que aí pedindo, né, atenção aqui, pedindo para fazer a pergunta. Aí eu vou tirar o microfone para escutar perguntas suas, tá? Ok, vamos ver se eu. Minha estratégia aqui é reduzir a quantidade de aplicações rodando aqui na máquina para deixar o sistema mais leve. Aqui, ó. Viu que eu fiz a manobra, ele parou de compartilhar a tela. Isso está acontecendo direto. Aí, de repente, na hora que eu vou subir a aula para o YouTube, vai uma gravação aqui do meu rosto com o meu áudio e a aula mesmo, que é o que interessa, está perdida. Tá? As anotações. Então, eu estou tomando esses cuidados aqui. Ter que compartilhar a tela de novo. Está demorando para terminar o comando de apresentação. Bom, deixa eu seguir com a aula também, que aí é o seguinte, a gravação é importante, mas, enfim, acho que tem que, em hierarquia, né, eu prefiro prestigiar vocês que vêm assistir a aula, né? Então, ficar aqui o resto da vida esperando esse trem compartilhar a tela não vai atender essa diretriz. Então, eu vou continuar a aula, tá? E aí, na hora que ele começar a compartilhar, beleza, e aí a gente continua. Bom, então, dúvidas, por favor, manda texto pedindo atenção, que aí eu vou tirar o microfone e abrir o áudio, tá? Bom, então, fazendo aquela soma que eu comentei com vocês há pouco, tá? A gente ia ter a soma dessas três parcelas aqui, né? São três números complexos. E essas correntes, IA, IB e IC, que aparece aqui nesse complexo, a gente definiu anteriormente, né, no primeiro momento, ela não precisa ter a estrutura exata que a gente mostrou, mas para um primeiro contato aqui com o assunto, a gente definiu esses sinais, né? Então, e depois nós vamos mostrar que para qualquer definição que você também propuser, as conclusões são as mesmas, tá? Então, o IAS vai ser um I máximo seno de ômega e t, o IBS um I máximo seno
de ômega é t menos 120, é um sinal atrasado de 1/3 do ciclo com relação ao sinal da fase A, e o sinal da fase C é um sinal alternado com a mesma amplitude, mesma frequência e defasado de 240 graus do sinal da fase A. Tá? Então, esses são os sinais aqui envolvidos nas três parcelas que a gente está somando. Como, né, a gente está somando três números complexos, fica mais fácil a gente produzir o resultado somando as partes reais dos três e descrevendo isso como a parte real do resultado, somando as partes imaginárias dos três e atribuindo isso à parte imaginária do resultado. Tá? Então, vamos fazer dessa maneira. Tá? Separar a parte real e a parte imaginária e somar as três. Então, nessa linha, deixa eu observar o seguinte, que esse número complexo que a gente vai obter aqui, ó, na primeira parcela, né, para separar a parte real e a parte imaginária, a gente vai olhar aqui para essa exponencial de Euler, né? Daí a gente sabe da exponencial de Euler que, né, um e elevado a j θ qualquer é cosseno de θ mais j seno de θ. Né? Então a gente vai aplicar isso nas três exponenciais complexas que apareceram aqui. Ó. Então na primeira delas, aqui, ó, você vai ter, né, vou colocar esse n máximo aqui em evidência, né, você vai ter IAS vezes E elevado a J0, que é cosseno de zero, mais J seno de zero. Tá? Cosseno de zero é 1, seno de zero é zero. Então vai ser o próprio IAS. Mais o IBS vezes E elevado a J 120. Cosseno de 120 mais J seno de 120. E a última parcela, né, que tem ICS aqui, vai estar com E elevado a J 240. Então vai ser mais ICS vezes cosseno de 240 mais J seno de 240 graus. Ok? Bom, então a gente vai separar aqui parte real e parte imaginária da soma desses três termos, né? Aí nós vamos obter o seguinte, ó. Então, na parte real primeiro, IAS é um número puramente real, é a medição da corrente na fase A, né? O IBS vai multiplicar por esse termo, cosseno de 120, que é puramente real, né? Vale menos meio, e ele vai também multiplicar por J seno de 200, J seno de 120, que é um número puramente imaginário. Né? O seno de 120 mais raiz de 3 sobre 2. Ok? Aqui embaixo, o ICS multiplica por cosseno de 240, então esse resultado vai ser real também, né, onde o cosseno de 240 é menos meio, e ele vai multiplicar pelo J seno de 240, que vai resultar num número puramente imaginário. O seno de 240 vale menos raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, fazendo essas distributivas aqui, separando parte real e parte imaginária, a gente vai ter isso aqui, ó. Né? Esse termo aqui, ó, vai dar menos meio de IBS. E aqui embaixo, esse termo aqui, menos meio de ICS. Okay? Então, essa é a parte real do resultado. Os números que não, as parcelas, né, que não multiplicam J. Nós vamos somar isso com as parcelas que multiplicam J, que é a parte imaginária. Vai ser essa com essa, tá? Então, a primeira aqui em cima, ó, você vai ter J raiz de 3 sobre 2 vezes IBS. E aqui embaixo, a gente vai ter
menos raiz de 3 sobre 2 vezes CS. Bom, a máquina, pessoal, ela é construída, né, para operar de forma equilibrada. Né? A forma equilibrada significa que as três correntes IA e B e C têm a mesma amplitude, mesma frequência e são defasadas de 120 graus, né, no tempo. Tá? Então, se você somar aqui esses três sinais defasados de 120 graus no tempo em qualquer instante de tempo, o resultado vai dar zero. Tá? Pode fazer essa soma aqui, né? E é zero em qualquer instante de tempo. Então, a gente vai usar dessa informação. Inclusive aqui, isso não é só uma constatação matemática. A máquina tem que operar com as correntes equilibradas, porque quando a soma não dá zero, significa que tem um quarto circuito presente que potencialmente é a Terra, tá? E aí você tem corrente circulando pela Terra e essa corrente ela pode tanto danificar o equipamento, né, por ter um módulo excessivo, como ela pode energizar a instalação predial ou o solo e promover tensão de toque ou tensão de passo em pessoas, tá? Que é potencialmente mortal. Tá? Então, realmente, elas têm que ser equilibradas com a soma nula. Tá? Caso não seja, algum sistema de proteção que detecta fuga à terra tem que atuar para poder tirar essa condição de risco. O sistema, inclusive, opera nessa premissa aqui. Ó. Ele fica somando as três correntes o tempo inteiro. Enquanto está zero, está tudo bem. Quando não for mais zero, significa que alguma parte isolada perdeu sua isolação, encostou na carcaça e aí está fluindo corrente, né, de uma bobina, né, para a carcaça, da carcaça para a terra. Tá? Aí você tem fuga à terra. E aí essa soma não dá mais zero. Tá? Matematicamente também, isso é o efeito físico dela. Matematicamente você pode somar esses três sinais aqui, ó, e você vai ver que dá zero, em qualquer instante de tempo. Né? Sendo zero essa soma, você pode falar o seguinte, ó, que IBS mais ICS é menos IAS. Tá? E nós vamos usar essa informação aqui em cima. Tá? Que aqui você vai ter, se você colocar o menos meio em evidência, você vai ter IBS menos ICS. Né? E aí já então, colocando, né, no lugar de IBS mais ICS menos IAS, a gente vai ter isso aqui, ó. Então, o primeiro IAS está aqui, é esse. Agora a gente vai botar esse menos meio dessas duas parcelas aqui em evidência, tá? Aí ficaria IBS mais ICS, né, na soma aqui, ó. Só que a gente viu que isso vale menos IAS. Então, vou colocar aqui menos IAS. Tá? Aqui conclui a parte real do resultado. Parte imaginária, J vezes. Até botar o raiz de 3 sobre 2 já em evidência. Que é esse e esse. Tá? Você tem IBS menos ICS. Bom, IBS, né? A gente definiu ali em cima, e máximo seno de ômega E T menos 120. ICS é a mesma amplitude, mesma frequência e 240 graus de defasamento. Certo? Bom, com isso, então, o nosso resultado teria a seguinte estrutura. Parte real aqui, que está nesse primeiro par de colchetes, né?
IAS mais meio de IAS. Então, você tem uma coisa mais meia vezes a própria coisa. Então, 3 meios dessa coisa. É o próprio IAS aqui. Parte imaginária, né? J, raiz de 3 sobre 2. Né? Colocar esse máximo em evidência também. Aqui, propriedade trigonométrica. Ó. Seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. Seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. Segunda parcela, mesma coisa, seno de A menos B, seno A cosseno B, menos seno B cosseno A. Bom, aí nesse cálculo agora, a parte L está pronta, né? A parte imaginária, ela vai ser processada aqui, né? Usando os valores para cosseno de ângulos que já são muito maceteados, né? Cosseno de 120 é menos meio, seno de 120 é mais raiz de 3 sobre 2, cosseno de 240 também é menos meio, e seno de 240 menos raiz de 3 sobre 2. Ok? O que a gente observa aqui então? Olha aqui, ó, essa parcela com essa, tá? Essa primeira aqui, ó, tem menos raiz de 3 sobre 2 cosseno de ômega e t. A última tem menos raiz de 3 sobre 2. Então, dá mais raiz de 3 sobre 2 vezes cosseno de ômega e t. Então, uma é o negativo da outra. Elas se cancelam. As duas que sobraram tem menos meio de seno de ômega e t. Peraí, só uma coisinha. Eu errei aqui, ó. Um minutinho. Aqui, ó, no processamento, né? Segunda parcela que a gente aplicou a propriedade trigonométrica, né? Seno A cosseno B menos seno B cosseno A, ela tinha um menos na frente, ó. Tá? Então, essa segunda parcela estava aqui, ó. Vou colocar até numa cor diferente aqui, ó. Então, ela começou aqui, ó. E vinha até aqui. Tá? Então, esse menos aqui com esse outro daria mais. Tá? Então, aqui tem um errinho para a gente corrigir aqui, ó. Ok? Bom, e aí com essa troca de sinais, a gente vai observar o seguinte. Esse termo vai cancelar com esse aqui de baixo. Você tem menos meio de seno de ômega e t. Aqui você tem menos meio vezes menos 1. Então, mais meio de seno de ômega e t. Então, essas duas parcelas que eu cortei aqui em vermelho, elas são opostas, né? Uma é oposta, uma é negativo da outra. Tá? Então, elas vão, ó, na soma, se cancelar. As outras duas não se cancelam. Vamos ver como que fica o resultado final.
Aqui a gente vai ter raiz de 3 sobre 2 vezes cosseno de ômega ET, mais... só ver aqui. Isso. Então aqui é o seguinte, esse sinal de menos aqui que estava me... tinha esquecido dele. Vou até colocar ele aqui embaixo, é a segunda vez que eu perco ele. Tá? Continuando ali embaixo, eu só joguei esse sinal de menos ali para baixo para facilitar o raciocínio, tá? Bom, então aqui o que a gente vai ter, ó? Menos raiz de 3 sobre 2 cosseno de ômega ET. E a mesma coisa na última parcela, menos raiz de 3 sobre 2 cosseno de ômega ET. Então você tem menos uma coisa, menos a mesma coisa. Então dá menos duas vezes a mesma coisa, né? Então vai dar menos raiz de 3 vezes cosseno de ômega ET. E aí, o quarto número complexo que a gente obteve aqui, com a soma das representações dos três ímãs pulsantes, resultou nisso aqui, ó. Aqui você tem 3 meios, aqui você tem raiz de 3 vezes raiz de 3. 3 meios de novo. Então, vou botar os 3 meios em evidência, de n máximo, vezes isso aqui, ó. Parte real, o IAS, e parte imaginária, J vezes menos cosseno de ômega E t, tá? Vezes I máximo. Esse aqui, ó. Bom, vou substituir então o IAS aqui para a gente ver com mais detalhes, né, como que fica essa estrutura, tentar enxugá-la ao máximo para entender o comportamento desse número complexo, para ver se ele representa o ímã girante. Ok? O IAS a gente tinha definido lá em cima como sendo isso aqui, ó, I máximo seno de ômega E t. Bom, tentar manipular esse sinal aqui para deixá-lo com uma estrutura de módulo e ângulo, né, para ver se no módulo dele a gente consegue a informação do vetor espacial e se no ângulo dele em cada instante, né, no ângulo desse número complexo, a gente consegue saber a posição do pico do polo norte do ímã na máquina. Então, para deixar esse número complexo que tem parte real e parte imaginária descrito como módulo e ângulo, a gente teria que converter para a forma polar. E uma forma de fazer isso é usar a exponencial de Euler, elevado a j θ, cosseno de θ mais j seno de θ. Então, se a gente conseguisse deixar essa soma aqui com essa estrutura, tá, a gente conseguiria substituir, então, essa soma da parte real e da parte imaginária com uma exponencial onde o ângulo já está destacado aqui, ó. Para fazer isso, então, a gente precisaria ter um cosseno aqui na parte real. E aqui a gente precisaria ter um seno na parte imaginária, né? E olhando na trigonometria, a gente tem como dizer o seguinte, ó. Aqui na parte real, onde a gente tem o seno, né, a função seno
É uma função que tem essa forma de onda aqui, né? O sinal passa pelo zero no instante de tempo zero. Bom, então, e o cosseno é isso aqui, ó. O cosseno, ele passa no zero. Ele passa no um, né? Valor máximo no instante zero. Então, esse é um cosseno, esse aqui é um seno. O que que a gente pode dizer então, né? O seno é um cosseno atrasado. Então, se você atrasar o cosseno, que é a onda azul aqui, de π sobre 2 graus, o que vai acontecer? Tudo que aconteceu no cosseno acontece no seno π sobre 2 graus depois. Tá? Então, esse seno que aparece aqui é a mesma coisa que o cosseno, né, atrasado de π sobre 2. E aqui na parte imaginária a gente tem um menos cosseno. Aqui, ó, menos cosseno de ômega ET. O sinal menos cosseno é esse aqui, ó. Tá? Então, tem como representar um menos cosseno como um seno, para ficar no formato da exponencial de Euler? Tem como, tá? Aqui, o seno é a onda preta. O menos cosseno é um seno atrasado de π sobre 2. Observa que tudo que acontece no menos cosseno aconteceu antes na função seno. Antes quanto? Π sobre 2 graus para trás, 90 graus para trás. Π sobre 2 radianos, né, para trás. Ou 90 graus para trás. Então, menos cosseno é a mesma coisa que um seno atrasado. A gente, então, vai fazer essas substituições aqui na expressão que a gente deduziu. E a gente vai, então, obter o seguinte, ó. Vou escrever aqui embaixo para ganhar espaço. No lugar do seno, cosseno atrasado de π sobre 2. No lugar do seno, do menos cosseno, um seno atrasado. E agora a gente ficou, então, com um formato da exponencial de Euler, né? Cosseno de alguma coisa mais j seno de alguma coisa. Então, isso vai ser igual a E elevado a j vezes aquela coisa. Então, pessoal, o que a gente observa desse exercício aqui de álgebra? Que se a gente medisse e representasse os ímãs pulsantes no microcontrolador, a gente poderia pegá-los, né, como três variáveis lá do nosso programa, somá-los, e o número que a gente obteria dessa soma seria correlato a um sinal com essa estrutura aqui, ó. Essa é a estrutura do sinal que seria obtido pela soma dos três, né, obtido por medição. Então, primeiro comentário, é um número complexo, né, tem módulo e ângulo, e o módulo dele é igualzinho ao módulo do campo girante real da máquina. Se a gente recuperar aqui do estudo de campos girantes,
A gente mostrou aqui que essa força magnetomotriz total no espaço e no tempo, ela era representada por um sinal com essa estrutura aqui, ó. Começar o estudo com a máquina de dois polos, tá? Então, cosseno de θ menos ômega e t. Tá? Então, era um ímã que se distribuía cossenoidalmente no espaço e com amplitude igualzinha à amplitude desse número complexo que a gente obteve aqui. Então, a primeira vitória, comemorar, né, a gente teria como ter informação da amplitude do ímã a partir das medições das correntes nas três fases. Né? Muito bom. Já temos uma informação nobre aqui incorporada, inserida nesse número complexo FT. Bom, e quanto ao ângulo? Né? Então, vamos representar aqui o plano dos complexos e a máquina física, para a gente poder ver qual é a relação do ângulo desse número complexo com a posição angular do vetor espacial. Então, vou fazer um corte de seção transversal na máquina aqui. Vou colocar os eixos real e imaginário, sobrepondo a eles, né? Então, no corte da máquina, a gente vai representar o ímã físico dela. E no plano complexo, com eixos real e imaginário, a gente vai representar o nosso número complexo, que é o FT. Tá? Lembrando, a posição angular θ igual a zero, que a gente media o campo girante da máquina, estava aqui, ó. Ok? Bom, no instante de tempo t igual a zero, vamos começar por ele. Tá? Então, para t igual a zero, o nosso número complexo estaria dentro do computador, teria a seguinte estrutura: 0 segundos. Tá? Então, teria esse módulo, né, 3 meios de n máximo vezes n máximo. A gente até deu, né, um nome para esse valor máximo de todos que o ímã pulsante chega, que era Fm, né? Força magnetomotriz máxima das máximas em cada fase. Tá? Então, isso aqui representa um número complexo, né, de módulo 3 meios de F máximo e ângulo menos 90 graus. Então, vai ser um número complexo aqui, ó. Então, esse seria o nosso número complexo que a gente acabou de obter dentro do microcontrolador no instante de tempo t igual a zero. Tá? Nesse mesmo instante, como que estaria o ímã na máquina, o ímã girante? Então, olhando aqui, né, a gente tem um modelo para ele, o modelo vai nos ensinar qual que seria o valor do ímã, como ele se distribuiria no espaço, que é essa expressão aqui. E aí, nesse instante zero, né, esse ímã, em qualquer posição do espaço, no instante de tempo 0 segundos, esse ímã seria dado por 3 meios de F máximo cosseno de θ menos zero. Né? O tempo está zero aqui, ó. Então, ia dar cosseno de θ. Bom, então você teria um sinal cossenoidal no espaço. Né? Então, a cossenoide ela passa no pico no instante, ou na posição zero. Né? O sinal cossenoidal no espaço sem defasamento. Tá? Então, na posição 0 graus, ela vai estar no pico, onde o cosseno é máximo, e depois ela vai diminuindo.
Então, a gente teria um ímã assim, mais ou menos, na máquina. Um ímã girante. Tá, aqui está sem escala, é só para não usar 180 graus para o polo norte, mais 180 para o polo sul, que o desenho fica esquisito demais. Tá? Então, você teria isso aqui. Essa seria a nossa força magnetomotriz, né, o nosso campo girante, aqui em qualquer posição do espaço e no tempo t igual a zero. Tá? Esse sinal tem a mesma amplitude do número complexo que nós criamos. E os dois estão alinhados no espaço aqui. Ó. O número complexo está para baixo e com o mesmo tamanho, né, o mesmo módulo que o pico do ímã. Tá? Bom, então no instante inicial os dois estão acoplados, estão juntos e acoplados ali. O que aconteceria depois? Tá? Aqui a gente fez uma análise para o tempo zero. Né? Se a gente pegasse um outro instante de tempo, por exemplo, π sobre 2, π sobre 2 não, vamos pegar um instante de tempo que represente um quarto de ciclo desses sinais. Tá? Então, o ômega é t igual a π sobre 2. Né? Lembrando aqui, o ômega ET ele foi definido junto da definição das correntes, né? E ele traduz para a gente quantos radianos trigonométricos equivalentes o sinal fez em t segundos, tá? Então, o sinal são sinais senoidais, né? Aqueles sinais de corrente, e quando e periódicos, quando esses sinais completam um quarto de ciclo, eles terão concluído, né, um, um, um ângulo em radianos, né, equivalente a π sobre 2. Tá? Onde aqui, então, o t é igual a um quarto do período do sinal. Né? E aí, nesse contexto, a gente já vê o seguinte, ó, o número complexo que nós criamos, né, o ft, ele, vamos olhar aqui o valor dele, ó, ia dar 3 meios do F máximo, né, caracterizando a amplitude, vezes E elevado a J, π sobre 2, menos π sobre 2. O ômega ET vale π sobre 2 agora nesse instante de análise. Então, ia dar E elevado a J 0 graus. Então, um número complexo com ângulo zero. Então, ia dar um número complexo aqui. Tá? 0 graus no plano dos complexos. Um quarto do período, a gente teria esse número complexo aqui. E o ímã na máquina, o ímã físico real, não mais a nossa variável de computador. Né? Então, o nosso ímã físico real, né, o nosso sinal de campo girante, né, em qualquer posição do espaço e num instante de tempo igual a t sobre 4, seria dado por aqui. Ó, né? Então, daria 3 meios de F máximo vezes cosseno de θ menos π sobre 2. Né? Θ, cosseno de θ menos ômega ET.
E nesse instante a gente está analisando o ômega ET igual a π sobre 2. Então, que sinal é esse aqui? Né? É um sinal cossenoidal no espaço, né? E uma cossenoide atrasada de π sobre 2. Tá? Então ela vai passar, se uma cossenoide sem defasamento passa no pico na posição zero, uma senoide defasada ela só vai passar no pico quando θ for igual a π sobre 2. Ela só vai passar no pico π sobre 2 radianos para frente. Né? Para esse argumento aqui ser zero, o θ tem que ser π sobre 2. Né? E eu falo o argumento ser zero porque é o argumento no qual o cosseno passa no seu valor máximo. Então, isso aqui vai se distribuir no espaço, passando pelo máximo na posição π sobre 2. Vai ser uma coisa assim. Tá? De novo, então, pessoal, olha o que aconteceu nesse instante. Né? Se a gente tivesse amostrando sinais de corrente nas três fases e tivéssemos feito a soma, né, que levou a esse número complexo aqui, a gente obteria como resultado, né, um número que guarda a informação do polo norte, do pico do polo norte do ímã físico real. Aqui, os dois têm a mesma amplitude e estão orientados na mesma direção do espaço. Então, se você olhar dentro do seu microcontrolador o ângulo que esse número complexo tem, você saberia qual que é o ângulo do ímã na máquina física real. Tá? Então, nessa segunda avaliação, né, a gente está vendo que, novamente, o nosso número complexo está seguindo o ímã e tem o mesmo módulo que ele. Tá? Então, está parecendo adequado para representar o ímã girante. Tá? Se você fizesse a mesma análise, né, quando o ômega ET, né, ou quando nossos sinais senoidais de corrente estivessem com uma excursão em radianos, né, de π radianos, ou 180 graus equivalentes, né? Então a gente ia observar, né, que o nosso número complexo, né, para ômega ET igual a π, ele ia ter um número π menos π sobre 2. Π menos π sobre 2, ou 180 menos 90 graus, dá 90. Tá? Então, seria um número complexo, assim, né, com 90 graus. A gente estaria aqui na metade do período, né, do sinal. E o nosso ímã na máquina, né, a gente teria aqui ômega ET igual a π. Então, seria um sinal, né, cossenoidal no espaço, um cosseno de θ menos π. Ele está atrasado de π radianos. Então, se quando um cosseno não está atrasado, o pico dele passa aqui na posição zero, quando ele está atrasado de π graus, o pico dele vai passar, desculpa, de π radianos, né? O pico dele vai passar na posição π radianos à frente. Vai ser aqui, ó. Ok? Então, essa é a força magnetomotriz da máquina, né, distribuída pelo espaço
e com uma fotografia tirada na metade do período das senoides que produziram esse ímã. Né? De novo aqui, ó, o que a gente está vendo? Que esse número complexo que a gente criou, né, com aquela estratégia de medição das correntes nas três fases, e a soma, medição das correntes nas três fases, criação de três números complexos com informação de módulo e ângulo dos ímãs nas três fases, e depois a soma dos três. Então, foi isso que produziu esse número complexo aqui, ó, tá? E aí, o que a gente está vendo? Né, que, novamente, nesse instante de tempo onde esse processamento fosse feito, a gente ia obter um número complexo que tem as mesmas informações do ímã físico da máquina. É o mesmo módulo. E a orientação dele no espaço é a mesma orientação do pico do Polo Norte. Então, se você, outra forma de interpretar essa informação é a seguinte: se você olhar para esse número complexo dentro do computador, você consegue descrever o ímã físico real na máquina em qualquer posição naquele instante de tempo. Você sabe onde está o pico, né? 90 graus para frente vai estar o zero, 180 graus para frente vai estar o Polo Sul, né, o pico do Polo Sul. Então você tem toda a informação que você precisa para conhecer o ímã girante se você olhasse para esse número complexo que a gente criou no computador aqui. Tá? Nesse instante de tempo. Tal como aconteceu nesse outro instante e nesse outro aqui. Ó. Tá? Então está parecendo, né, que o nosso número complexo aqui ele está acoplado ao ímã. Ele gira junto. Tá? O ímã vai girando e ele vai acompanhando e girando junto. Aí, para qualquer posição angular que a gente quiser, né, desculpa, para qualquer instante de tempo que a gente quiser avaliar esse fenômeno, vai dar a mesma coisa. Tá? Qualquer atraso de ômega t que a gente promover nesse sinal aqui, tá, vai ser também incorporado aqui no número complexo. E aí os dois vão sempre andar juntos. Tá? Então, a gente conseguiu, né, nessa estratégia que foi apresentada, medir o campo girante da máquina. Tá? É possível, então, né, a gente montar um programinha de computador que fizesse isso aqui. Ó. Se a gente recuperar o histórico nosso de estudo, o programinha faria isso aqui. Ó. Medir as correntes nas três fases, né, elas seriam disponibilizadas aqui em três entradas analógicas do microcontrolador. Com esses sinais de corrente, a gente ia criar dentro do programa três números complexos, são esses aqui, tá? Com módulo, né, dado pelo número de espiras até a direção do eixo magnético, vezes a corrente que a gente acabou de medir, na fase A, na fase B e na fase C. A gente atribuiria a esses três números complexos os mesmos ângulos que os respectivos ímãs têm no espaço. Então, o ímã da fase A está a 0 graus, então o número complexo associado ao ímã pulsante da fase A vem a 0 graus no plano dos complexos. O ímã físico da fase B está a 120 graus no plano da máquina, a gente ia criar um número complexo a 120 graus. O ímã físico da fase C está a 240 graus no plano da máquina, a gente ia criar um número complexo a 240 graus no plano dos complexos. E aí, com esses três números criados dentro da máquina, a gente poderia somá-los, né, para obter o F total. Foi o processamento que a gente fez aqui, né? Aqui foi um processamento analítico, a gente queria saber da estrutura dele, né? Dentro de um programa de computador, ia ser um processamento numérico, ia sair um número no final, mas um número que traduziria o que esse sinal que a gente obteve traduz. Tá? E aí, com esse sinal na mão, com esse número na mão, bastaria olhar o módulo dele para saber o módulo do ímã girante e o ângulo dele para saber onde que está o pico do polo norte do ímã girante. Tá? Isso é sensacional. Você tem informação do ímã girante
né, que é um negócio difícil de medir demais, através de corrente. Não precisou de sensor de campo. A corrente elétrica já mostrou para a gente, ou as correntes, né, elas já nos mostraram como obter esse sinal. Beleza? Então, assim, tem um resultado aqui que merece festa, né? Merece comemoração, porque ele traz para a gente informação muito útil do que de um equipamento complicado que a gente precisa controlar. Tá? Isso, né, justifica também todo o esforço que a gente despendeu para produzir modelos. Né? Merece esse comentário e essa apreciação filosófica. Né? Se a gente agora olhar o jogo aqui por cima, né, a gente desenvolveu os modelos para entender detalhes desses sinais físicos e o modelo ensinou para a gente depois como chegar na informação do sinal com a instrumentação mais barata e mais fácil possível de instalar, que é, no caso, a medição das correntes. Tá? Então, assim, vou deixar marcado essa reflexão filosófica, né, para que a gente possa usar da mesma estratégia em outros contextos complicados de engenharia. É altamente convidativo que você desenvolva o modelo, faça a modelagem, porque o modelo te ensina o que dá para fazer com o sistema que você está trabalhando. Como chegar a um determinado ponto da maneira mais fácil e mais barata possível. Nem sempre a mais fácil é a mais barata, tá? Algumas vezes será, ok? Bom, e uma vez que a gente tem, então, caracterizado, né, essa força magnetomotriz total como um número complexo, convém olhar para a estrutura dele, né, com um pouquinho mais de detalhes. Né, a gente já olhou, né, uma série de detalhes, mas um pouquinho mais, para ver o que mais ele nos ensina. Tá? E a gente vai ver aqui o seguinte: primeiro, quanto à amplitude dele, tá? A correlação da amplitude dele com a amplitude do ímã girante e dos sinais de corrente. Tá? Então, a gente vê que o módulo, né, desse número complexo, ele é proporcional aqui ao módulo do campo girante, inclusive ela é igual ao módulo do campo girante, que vale 3 meios do módulo do campo pulsante, né, em cada uma das fases, tá? Bom, esse máximo que aparece aqui, moçada, ele foi descrito como sendo a amplitude dos sinais de corrente, desde o início da modelagem. Então, a gente está trazendo ele conosco aqui, já há várias aulas e várias linhas do nosso exercício algébrico, e ele nasceu da definição dos sinais de corrente que a gente fez no início dos estudos, inclusive no início dos estudos de campo girante. Tá? Desde os campos girantes, o campo girante, né, a gente está definindo um sinal de corrente assim. Ok? Bom, então a gente vê o seguinte, que
o módulo do nosso número complexo aqui, né, ele é proporcional. Pessoal, o Google interrompeu a conexão, está voltando agora, a gente vai recuperar então do ponto que parou, tá? Compartilhar minha tela novamente, daí a gente recomeça. Beleza, tá apresentando. Então, retomando aqui, pessoal, eu queria estudar com vocês sobre a estrutura desse número complexo, né, que a gente obteve, e associá-lo com o sinal físico que existe na máquina e que levou a esse número complexo, né? Então, haviam três correntes, essas três correntes caracterizaram três ímãs pulsantes nas fases, né? A gente chamou de força magnetomotriz da fase A, o da fase B e o da fase C, que eram dados por essa estrutura aqui, ó. F máximo. Bom, e aí a gente vê o seguinte, que o número complexo
que foi criado a partir desse sinal trifásico aqui, essas forças magnetomotrizes nas fases A, B e C, ele tem uma amplitude, né, que é proporcional à amplitude dos sinais trifásicos que o definiram. Né? Então, a amplitude dele vale 3 meios de F máximo, o módulo, desculpa, do número complexo. A amplitude a gente fala para senoides, né, cossenoides. Então, o módulo do número complexo aqui é proporcional, né, vale 3 meios de F máximo, ele é proporcional ao, à amplitude do sinal trifásico que o definiu. Tá? Então, essa é uma primeira propriedade desse número complexo que a gente obteve aqui na aula de hoje. Tá? Ele retém no seu módulo algo proporcional à amplitude dos números complexos, desculpa, a amplitude do sinal trifásico usado para defini-lo. Tá? Outra coisa, né? E aí até uma errata aqui, só para a gente ter mais rigor de notação, os números, os sinais trifásicos usados para definir esse número complexo foram sim os sinais pulsantes, na orientação do eixo magnético. Então, né, não era o sinal pulsante total, era só o valor dele na direção do eixo magnético. Então, na direção do eixo magnético, ele, né, igual a gente mostrou, ele não, você não está definindo ele no espaço todo, para qualquer teta. Tem um teta específico onde ele é máximo. Né? Ok? Então, aqui a gente tá com as contribuições das três fases, né? Não foi a força magnetomotriz total, foi só o valor de pico delas, nas fases A, B e C. Ok? Bom, então essa é uma primeira propriedade desse número complexo que a gente criou hoje. Tá? Ele tem o seu módulo, um valor proporcional à amplitude dos sinais trifásicos que o definiram. Esses três aqui, os valores de pico dos ímãs pulsantes. Outra coisa, a velocidade dele de giro no plano dos complexos, né, ela é igual à frequência dos sinais trifásicos que criaram esse número complexo. Tá? O que a gente viu aqui, ó? Que esse número complexo que a gente criou, que é esse vermelhinho aqui, ó, ele vai girando junto com o campo girante. Tá? E o campo girante, por sua vez, né, hoje nós estamos começando com a análise de uma máquina de dois polos, a velocidade dele é igual à frequência das correntes no tempo, que é igual à própria frequência dos ímãs pulsantes. Então, já que o nosso número complexo vermelho gira junto com o ímã azul, e o ímã azul, né, rotaciona aqui a uma velocidade ômega-e, o nosso número complexo, né, dentro do microcontrolador, ele também vai rodar no plano dos complexos com a velocidade igual à frequência dos sinais que o definiram. Né? Quais são os sinais que definiram o nosso número complexo? São os ímãs pulsantes. Qual é a frequência dos ímãs pulsantes? Ômega-e.
Então, logo, a velocidade desse número complexo vai ser igual à frequência dos sinais trifásicos que o definiram. Tá? Então, ele tem amplitude proporcional dos sinais trifásicos, velocidade igual, né, à frequência dos sinais trifásicos e o mesmo defasamento angular também. A terceira propriedade que eu queria mostrar para a gente encerrar a aula de hoje. Só um complemento aqui, velocidade no plano dos complexos. Ômega E, né? Que é a frequência do sinal trifásico que o definiu. E o defasamento angular ele, né, o defasamento angular desse número complexo no plano dos complexos, ele também é igual ao defasamento angular do sinal trifásico associado a ele no espaço ou no tempo. Né? Então, se você olhar aqui, ó, digamos que a gente tenha, né, correntes que definiram os campos pulsantes que sejam defasadas no tempo. Então, ao invés da gente ter I máximo seno de ômega ET na fase A, a gente tem I máximo seno de ômega ET menos um gama, tá? Na fase B, I máximo seno de ômega ET menos um gama menos 120. E na fase C, ao invés de termos ômega, I máximo seno de ômega ET menos 240, a gente tem ômega ET menos gama menos 240 graus, tá? Então, quer dizer o seguinte, que todo o processamento que a gente fez para definir o campo, os campos girantes, teriam ômega ET menos gama no lugar de ômega ET. Então, por substituição de variáveis, no resultado final, a gente teria os campos pulsantes com parcelas do tipo ômega ET menos gama, né, tanto na fase A, quanto na B, quanto na C, no lugar de ômega ET. Tá? Bom, com essa substituição de variáveis, né, a gente poderia reproduzir os passos todos que a gente usou aqui para criar, né, a informação do número complexo do campo girante, e no lugar de ômega ET também apareceria ômega ET menos gama. Né? Isso 2 continua. Ok? Então, o que a gente observa com isso? Né? Vou colocar aqui. E, aliás, antes da observação, um comentário, né? Então, com esse defasamento angular gama, o ímã girante, né, que tinha essa estrutura aqui, ó, quando definido pelas correntes não defasadas, 3 máximo, 3 meios, de F máximo cosseno de θ menos ômega ET. Foi um modelinho que a gente fez para o campo girante. E ele nasceu com as correntes dadas aqui por essas senoides. Tá? Se a gente atrasar as correntes, ou defasá-las, né, de gama radianos, né, então no lugar do seno de ômega ET para cada corrente, apareceria seno de ômega ET menos gama. Tá? Então, por substituição de variáveis, aqui na expressão do campo girante, apareceria no lugar de ômega ET menos gama também. A gente ia ter uma coisa assim, ó.
Então, coloquei aqui ômega ET menos gama no lugar de ômega ET, né? Como tinha um mais na frente, o menos gama virou mais gama, tá? Então, se a gente fosse desenhar, né, os sinais aqui do campo girante e do número complexo que o representa, quando a gente tivesse defasamento das correntes no tempo, a gente obteria isso aqui, ó. Ok? Bom, e com essa estrutura de sinais, a gente vai observar que o número complexo continua seguindo o campo girante no espaço. Então, vou colocar aqui o plano dos complexos, eixo real e eixo imaginário. Aqui um corte de seção transversal da máquina. Tá? E no instante de tempo zero, por exemplo, né, a gente teria o seguinte comportamento para esses dois sinais. O nosso campo girante, né, no instante zero, seria dado por uma distribuição cossenoidal no espaço, né, com esse sinal aqui, né, coloquei ômega t igual a zero, dá cosseno de θ mais gama, tá? E o nosso número complexo teria essa estrutura aqui, ó. Menos gama menos π sobre 2. Ok? Bom, vou marcar aqui esse ângulo gama, um ângulo genérico, né, de defasamento. Aqui, ó. E representar primeiro o número complexo, tá? Então, seria um número complexo de amplitude 3 meios de F máximo, igual do campo girante, com ângulo menos π sobre 2 menos gama. Então, menos π sobre 2, né, o zero começa na direção do eixo real, menos π sobre 2 dá aqui no eixo imaginário, né, na parte negativa dele, menos gama dá para cá, ó. Então, seria um número complexo aqui. Tá? E o ímã girante, né, ele está aqui, né, a posição θ igual a 0 graus que a gente usou para o ímã girante está aqui embaixo, né, na vertical aqui para baixo, e a gente tem um sinal aqui, ó, que estaria no pico quando o argumento fosse zero. Para o argumento ser zero, o θ tem que ser menos gama. Então, na posição θ igual a menos gama, o ímã está passando no pico, né? A gente contou o ângulo crescendo em sentido anti-horário, então menos gama está aqui, ó. Então, o pico do ímã estaria aqui também, ó. Tá? Conclusão, então, o defasamento angular dos sinais trifásicos que definiram o nosso número complexo aparece como um defasamento do próprio número complexo no seu plano de definição. Ok? Então, esse número que a gente criou hoje, ele tem essas três propriedades muito bem marcadas. Tá? E a gente consegue extrair dele as informações elementares dos sinais trifásicos que o definem. Então, se você olhar a amplitude dele, você vai ter algo proporcional à amplitude dos sinais trifásicos. Se você olhar a velocidade dele, você vai ter informação da frequência dos sinais trifásicos. E se você olhar o defasamento angular dele, no plano dos complexos, você vai ter uma informação do defasamento angular dos números que o criaram. Ok? Então são as três propriedades dessa transformação, desse número que a gente criou hoje,
tá? Que eu vou apresentar para vocês amanhã como uma transformação, então, né? Ou seja, esse cálculo que a gente fez, né, a partir da informação dos três ímãs pulsantes representados como números complexos, ele levou a um quarto número complexo que contém na sua estrutura toda a informação que a gente precisa para medir o ímã girante da máquina, toda ela. Tá? Então isso vai merecer até um nome especial que a gente vai mostrar amanhã, que é a transformada de Clark. Tá? E aí a gente vai começar a representar os sinais trifásicos com ela para facilitar a nossa notação, os nossos modelos e o controle. Tá? Só de curiosidade, muitos inversores de frequência no mundo usam dessa forma de representação dos sinais trifásicos para implementar os seus controladores. Tá? É uma estratégia de sucesso, e isso roda em indústria, né? Que tem alta demanda por disponibilidade operacional e, por conta disso, o equipamento tem que ser muito robusto, né? E com isso ele é testado e retestado todo dia. Tá? Então, se a representação fosse ruim, ela não estava rodando em equipamentos industriais. Ok? Bom, eu vou parando por aqui, queria abrir a palavra a vocês para perguntas, para considerações, eu estou à disposição. Então, beleza, moçada. Agora, 9 horas, vai abrir o teste, tá? Fica aberto até às 17 de amanhã, então eu recomendo que quanto antes vocês possam fazê-lo. Tá? Uma boa noite para vocês, a gente se vê então amanhã para continuar esse assunto. Beleza. Boa noite, Léo. Até amanhã. Alô, boa noite, até amanhã.